Na aldeia de Ashford, encravada entre as colinas verdes e os campos de cevada do condado de Kent, no sul da Inglaterra, todos conheciam Eleanor Marsh como a Presunçosa, filha de um monge dissidente que havia fugido de um mosteiro, levando consigo uma coleção de manuscritos proibidos, e de uma mãe que conhecia as ervas dos campos como ninguém. Eleanor cresceu cercada de sabedoria, que não era para mulheres. Tratados romanos sobre agricultura, compêndios árabes sobre engenharia de água, manuscritos gregos sobre filosofia natural, copiados à mão por gerações de monges que nem sempre entendiam o que preservavam. Aos 26 anos, no ano do Senhor de 1348, Eleanor era a única mulher em Ashford que sabia ler em latim, em inglês antigo e em francês normando. E naquela Inglaterra medieval, onde a ordem natural das coisas colocava a mulher entre o fogão e o confessor, saber demais era quase tão perigoso quanto ser acusada de feitiçaria. E às vezes era exatamente isso. O problema de Eleanor não era a inteligência em si, era o que ela fazia com ela. Enquanto as outras mulheres de Ashford fiavam lã e rezavam para os santos, Eleanor passava as noites à luz de velas de sebo copiando páginas de um tratado chamado De Re Rustica, escrito pelo romano Columela séculos antes. Ela lia sobre como os romanos construíam câmaras subterrâneas para armazenar alimentos e abrigar animais, sobre como a terra profunda mantinha temperatura constante no verão escaldante e no inverno que matava. Ela lia, desenhava, calculava e, quando calculava, perigava. Tudo começou numa tarde de agosto sufocante, quando o calor desceu sobre Kent como uma maldição. Lord Edmund Harwick era o senhor feudal de Ashford, um homem de 50 anos, com a postura de quem nunca dobrou o joelho para ninguém, exceto o rei, e mesmo assim com relutância. Ele comandava as terras da região com mão de ferro, incluindo o maior rebanho leiteiro do condado. 180 vacas que abasteciam o castelo, o mosteiro vizinho e os mercados de Canterbury. Seu mestre capataz, um homem de meia idade chamado Robert Tanner, tinha 20 anos de campo e mais orgulho do que qualquer cavaleiro que Eleanor já tinha visto. Quando o calor daquele agosto começou a matar vacas, Eleanor foi até o salão do senhor. Ela atravessou 3 milhas a pé. Não possuía cavalo. Vestia seu melhor vestido de lã, que ainda assim era apenas lã comum, e carregava debaixo do braço um rolo de pergaminho onde havia desenhado, com carvão e tinta de amora, um projeto completo. Plantas, cortes, medidas em pés e jardas, cálculos de ventilação, esquemas de drenagem, a construção de uma câmara subterrânea para a criação de gado leiteiro. Lord Harwick a recebeu no salão principal, sentado à sua mesa comprida de carvalho escuro, comendo uma coxa de frango com os dedos e sem a menor pressa de parar por causa dela. Fala, mulher. Tenho ordenha antes do anoitecer. Eleanor não hesitou. Desenrolou o pergaminho sobre a mesa, entre os ossos e a cerveja, e começou. Sua voz era clara, firme, sem os rodeios que se esperavam de qualquer camponesa, falando com um lorde, quanto mais de uma mulher. Milord, as vacas do condado produzem metade do leite que poderiam produzir. No verão, quando o calor aperta, elas param de comer, enfraquecem, morrem. Isso não é vontade de Deus, é falta de temperatura adequada. Ela apontou para o desenho. A terra, a 15 pés de profundidade, mantém temperatura fria e constante o ano inteiro. Os romanos sabiam disso. Se escavarmos câmaras com suporte de madeira de carvalho, condutos de ventilação feitos de cano de argila cozida, com drenos de pedra calcária para escoar os dejetos, as vacas viverão no fresco permanente, produzirão mais leite, adoecerão menos, e nos invernos mais duros, quando a neve fechar os pastos, estarão protegidas. Silêncio. Robert Tanner, o capataz, olhou para o pergaminho com uma expressão que misturava curiosidade e ofensa. Lord Harwick mastigou devagar, olhou para o desenho, depois olhou para Eleanor. Por um instante, apenas um instante, algo diferente do desprezo habitual passou pelo rosto dele. Mas era homem de status antigo. E status antigo não sobrevive admitindo que uma camponesa sem título pode saber mais do que você. Onde você aprendeu a desenhar esse tipo de coisa?
Em manuscritos romanos, milord, columela, e em registros de fazendas mouras da Espanha que meu pai trouxe de romano. Harwick empurrou o pergaminho de volta. Você veio até meu salão citar pagãos romanos para me ensinar a cuidar do meu próprio gado? Com respeito, milord, os romanos construíram o maior império, que caiu. Ele se levantou, e quando Lord Edmund Harwick se levantava, a conversa terminava. Ouça-me bem, mulher. Meu pai criou gado nessas terras. O pai do meu pai criou. Nunca precisaram de buracos na terra para isso. Vacas precisam de pasto, de sol e de água. É assim que Deus as fez. Você está propondo contrariar a criação. O padre Augustine, capelão do castelo, que estava sentado num canto escuro com seus rosários, assentiu vigorosamente. A mulher fala como alguém que leu além do que é prudente. A sabedoria que não convém à mente feminina. Ela pode corromper. Risos abafados dos servos próximos. Robert Tanner cruzou os braços e olhou para Eleanor com a expressão particular de homem que detesta ser ensinado. 20 anos eu cuido dessas vacas. Nunca precisei de câmara subterrânea. Nunca precisei de romana nem de árabe. E nunca precisei de mulher me dizendo o que fazer. Eleanor enrolou o pergaminho com cuidado. As mãos não tremeram. Ela tinha aprendido com os manuscritos do pai que tremer era entregar ao adversário a única coisa que eles realmente queriam, a prova de que você duvidava de si mesmo. Vocês vão se arrepender de não me ouvir. Isso é ameaça ou profecia? Harwick arqueou uma sobrancelha. Porque se for profecia, temos um nome para mulheres que fazem profecias em Kent. A ameaça era clara. Eleanor sentiu o frio correr pela espinha. Não de medo, mas do reconhecimento de que havia uma linha que não podia cruzar. Não aqui. Não ainda. É observação, ela disse, com voz completamente neutra. Baseada em fatos, mas vejo que fatos não têm valor aqui. Ela saiu do salão. Atrás dela, as risadas cresceram. A aldeia inteira soube antes do anoitecer. Em Ashford, a fofoca viajava mais rápido que qualquer mensageiro. Na taverna do Walter, onde os homens se reuniam depois do trabalho, a história de Eleanor virou o entretenimento da semana. A filha do monge foi ensinar Lord Harwick a criar vaca. Com papel romano, imagina! Sempre soube que aquela menina tinha algo errado. Lê demais. Mulher que lê demais é mulher perigosa. Na fonte onde as mulheres lavavam roupa, as comentárias foram mais suaves na forma, mas igualmente cruéis no conteúdo. Coitada. Sem marido, sem proteção, sem saber o lugar dela. Isso é o que acontece quando uma menina cresce sem rédea. Apenas Mildred, a parteira mais velha da aldeia, uma mulher de 60 e tantos anos que havia visto nascer e morrer metade de Ashford, disse algo diferente em voz baixa para ninguém em particular. Aquela menina não é louca, é perigosa. E perigosa é bem diferente de louca. Eleanor ouviu de tudo. Na missa dominical, sentou sozinha porque ninguém quis sentar ao lado da presunçosa. No mercado, os comerciantes demoravam para atendê-la. Crianças gritavam apelidos quando ela passava. O padre Augustine mencionou em sermão, sem citar nomes, os perigos da soberba intelectual nos que deveriam ser humildes por natureza e posição. Ela aguentou tudo. Aguentou porque havia aprendido com os livros do pai que toda ideia verdadeira atravessa 3 estágios antes de ser aceita. Primeiro é ridicularizada, depois é combatida com força, depois é tratada como se sempre tivesse sido óbvia. O desafio era sobreviver aos 2 primeiros estágios. E então, 3 semanas após a humilhação no salão de Lord Harwick, Eleanor acordou antes do sol e foi até o único lugar que possuía no mundo. Um pequeno pedaço de terra que sua mãe havia deixado para ela. Campo pobre, pedregoso, num vale raso entre 2 colinas, que ninguém queria comprar porque não prestava para plantio. Mas para cavar, era perfeito. Eleanor fincou uma estaca no chão, amarrou uma corda, mediu 30 passos em cada direção. Depois foi até a margem do rio onde vivia Thomas, um velho escravo liberto de origem saxônica, que havia passado a vida construindo cisternas e canais de drenagem para os fazendeiros da região. Ele conhecia a terra de Kent como ninguém, não pelos livros, mas pelas mãos. Thomas, ela disse,
Preciso saber o que tem a 15 pés de profundidade nesse vale. O velho a olhou com olhos que haviam visto muita coisa e se surpreendiam com pouca. Por quê? Porque vou construir uma fazenda lá dentro. Thomas não riu, apenas agachou, pegou de um punhado de terra, cheirou, deixou cair devagar entre os dedos. Ficou de pé. Argila azul, densa, boa. Não racha no seco, não desmorona no úmido. Água subterrânea funda, 20 pés pelo menos. Não vai inundar. Ele olhou para ela. Mas, mulher, escavar 15 pés com as ferramentas que temos é trabalho de muito tempo. Quanto tempo com picaretas, cunhas de madeira e um grupo? 6 meses, se os braços prestarem. Você me ajuda a encontrar os braços? Thomas ficou quieto por um momento longo. Com que você paga? Com parte do leite que produzir, e com a promessa de que, quando tudo funcionar, você terá seu nome nisto. Não como servente, como construtor. O velho olhou para ela com uma expressão que Eleanor não soube classificar na hora. Só entendeu depois que era o rosto de alguém que havia passado a vida inteira sendo invisível e acabava de ser visto. Fechado. No dia seguinte, Eleanor começou a cavar. Não tinha dinheiro para contratar ninguém além de Thomas. Mas Thomas trouxe 2 filhos, Will e Hugh. Rapazes fortes que precisavam de trabalho e não faziam perguntas desnecessárias. E numa manhã da segunda semana, apareceu uma mulher chamada Agnes, viúva de um ferreiro, sem filhos, sem terra, com um olhar que não pedia licença para nada. Ouvi que você está construindo algo impossível, Agnes disse, com uma enxada no ombro. Estou, Eleanor respondeu. Então precisa de ajuda. Agnes fincou a enxada no chão. E eu não tenho mais nada a perder. Eram 5. 5 pessoas cavando um buraco que a aldeia inteira chamava de loucura. Lord Harwick passou a cavalo certa tarde, olhou para a escavação, deu uma risada curta e foi embora levantando lama. O padre Augustine parou na beira do caminho, observou com o rosto composto de quem vê pecado em andamento, murmurou uma oração e foi embora. E as crianças da aldeia apareciam às vezes para observar de longe, misturando o medo com aquela curiosidade que só existe antes de nos ensinarem a ter vergonha de ter curiosidade. Eleanor não parava. Cavava de manhã, estudava seus manuscritos à tarde, planejava à noite à luz de vela, porque ela sabia, com a certeza fria de quem leu sobre história suficiente para reconhecer quando a história está prestes a se repetir, que em algum momento a natureza ia cobrar a conta de Ashford. E quando isso acontecesse, ela precisava estar pronta. Ela só não sabia que a conta chegaria muito mais cedo do que esperava, e que viria de uma direção que ninguém em Kent havia previsto. A Câmara levou 7 meses para ficar pronta. Não 6, como Thomas havia calculado, porque no 4º mês encontraram uma camada de pedra calcária que precisou ser quebrada palmo a palmo, com cunhas de ferro e marretadas lentas, enquanto o inverno de Kent fechava lá em cima e a chuva transformava a escavação numa lama que subia até os joelhos. Mas Eleanor não parou. Quando o dinheiro acabou, e acabou rápido, ela vendeu os últimos manuscritos do pai, que não eram essenciais ao projeto. Eram livros que ela amava como se fossem pessoas. Ela os entregou um por um ao negociante de Canterbury, com a mesma expressão de quem enterra alguém que merecia viver mais. Mas não hesitou, porque havia entendido uma coisa fundamental, que os livros, curiosamente, raramente ensinam. Uma ideia que existe só na cabeça não salva ninguém. Uma ideia construída na pedra e na argila, sim. Thomas e seus filhos aprenderam a ler os desenhos de Eleanor como se fossem mapas de batalha. Will, o mais velho, tinha um instinto natural para a estrutura. Entendia o peso, o equilíbrio, onde a madeira poderia ceder e onde aguentaria. Hugh era mais bruto, mas incansável. O tipo de homem que não para enquanto houver luz suficiente para trabalhar. Agnes carregava pedra como se tivesse nascido para isso. E nas pausas, quando Eleanor explicava o porquê de cada decisão de projeto, Agnes ouvia com uma atenção que a maioria dos homens na taverna nunca dispensaria a nenhum assunto do mundo. O resultado, quando ficou pronto naquela manhã de março, era extraordinário para qualquer padrão daquele século.
Uma câmara principal de 12 passos por 8, com teto arqueado em pedra calcária, o arco romano, que Eleanor tinha copiado dos manuscritos, mais forte do que qualquer viga reta e capaz de suportar o peso da terra acima sem cedência. As paredes eram de argila compactada revestida com pedra seca, técnica que Thomas conhecia de memória e que impedia a umidade de penetrar. O piso era de pedra plana com ranhuras que direcionavam os dejetos para um dreno lateral, que corria por um canal subterrâneo até uma vala distante. A ventilação era o elemento mais sofisticado. 2 dutos verticais de argila cozida, com abertura na superfície protegida por tampas de pedra removíveis, que criavam uma corrente de ar por convecção. O ar quente subia por um duto, o ar frio da superfície entrava pelo outro, e a câmara respirava sem que ninguém precisasse fazer nada. Eleanor mediu a temperatura com o único método disponível: seu próprio corpo. Desceu com a pele molhada pelo suor do trabalho lá fora, e o frescor que sentiu foi tão imediato e tão distinto que parou no meio da rampa e fechou os olhos por um momento. 16 graus. Talvez 17. Não sabia o número exato porque termômetros não existiam naquele século. Mas o corpo sabia. Era a temperatura de uma adega profunda em pleno verão. Era a temperatura que as vacas precisavam. Agora ela precisava das vacas. Com as últimas moedas que restavam, Eleanor comprou 3 animais de um fazendeiro em situação desesperada. Um homem que havia perdido metade do rebanho numa doença do inverno anterior e estava vendendo o que sobrava por qualquer preço. Eram 3 vacas holandesas de grande porte, magras, com os olhos cansados de quem passou meses no limite. O fazendeiro as entregou quase com vergonha. Essas já foram melhores dias, mulher. Não sei se valem o preço que peço. Não. Valem, Eleanor disse. Trouxe as 3 vacas pelo campo de manhã cedo, quando a aldeia ainda dormia, porque não queria público para o que viria a seguir. Na entrada da rampa, as vacas pararam, bufaram, recuaram. O instinto delas dizia que buracos na terra eram lugares de predadores, não de pastagem. Eram animais domesticados há gerações, mas o medo do escuro é mais antigo que qualquer domesticação. Eleanor desceu sozinha na frente. Ficou parada lá embaixo, na penumbra iluminada apenas por uma lanterna de óleo, e começou a falar. Baixo, com a voz que usava quando lia em voz alta para si mesma à noite. Uma voz sem pressa, sem exigência, que não pedia nada além de atenção. Agnes ficou acima, segurando as rédeas sem puxar, esperando. Na terceira tarde, a vaca mais velha, que Eleanor havia chamado de Matilda, desceu a rampa por conta própria. Devagar, com os cascos escorregando levemente na rampa de madeira que Thomas tinha revestido com palha trançada para dar tração. Mas desceu. E ficou parada na câmara, as narinas abertas, farejando o ar fresco, os olhos se adaptando à luz da lanterna. Depois deu um passo. Outro. Foi até o cocho de água que Eleanor havia enchido ainda de manhã. Bebeu por um longo tempo. As outras 2 desceram no dia seguinte. Uma semana depois, as 3 vacas estavam tranquilas na câmara subterrânea de Eleanor Marsh, deitadas na palha limpa, ruminando com a calma de animais que finalmente não estavam sofrendo com o calor nem tremendo com o frio. Eleanor fez a primeira ordenha na segunda semana, 8 pintas de leite. Na semana seguinte, 11. No final do primeiro mês, as 3 vacas juntas produziam mais do que haviam produzido em qualquer mês na fazenda anterior, segundo o que o vendedor havia dito. Eleanor coletou tudo em registros, anotou cada ordenha, cada quantidade, cada observação sobre o comportamento dos animais. Não tinha papel suficiente, então usou pedaços de couro curtido e carvão. Construiu uma tabela comparativa com os números que havia pesquisado antes. A produção média de vacas em fazendas abertas durante o verão em Kent. A diferença era clara e incontestável. A câmara funcionava. Ela mandou amostras do leite para o mercado de Canterbury, através de Agnes, que tinha contatos lá. A resposta voltou em 2 dias. O leite era de qualidade superior. Cremoso, limpo, sem o amargor que aparecia no leite de vacas estressadas pelo calor. O comprador ofereceu preço acima do padrão e perguntou se havia disponibilidade regular.
Eleanor olhou para aquele pedaço de couro com os números e sentiu algo que não era orgulho nem alívio. Era confirmação. A diferença entre as duas coisas é sutil, mas importante. O orgulho vem de você mesmo. A confirmação vem da realidade concordando com o que você já sabia. Ela marcou uma audiência com Lord Harwick. Ele a recebeu desta vez com menos impaciência e mais arrogância. A arrogância de quem concede uma audiência por cortesia, não por interesse. Estava sentado à mesma mesa de carvalho, com Robert Tanner ao lado. Eleanor colocou os registros sobre a mesa, os números, as comparações, a carta do comprador de Canterbury com o preço oferecido. Harwick olhou, franziu a testa, olhou de novo. 3 vacas num buraco produziram isso? Mais do que produziriam lá fora nessa época do ano, milord. Os números são verificáveis. O comprador de Canterbury pode atestar a qualidade. Robert Tanner se inclinou sobre os registros com o rosto de quem está procurando o erro. Porque quando você dedicou a vida a fazer algo de um jeito e alguém mostra que existe jeito melhor, a primeira reação é procurar onde a pessoa mentiu. Não porque você seja mau, mas porque a alternativa é admitir que desperdiçou anos. Ele não encontrou o erro, porque não havia. São 3 vacas, Tanner disse afinal. Você tem 3. Nós temos 180. Escala, mulher. Você não tem escala. Ainda não, Eleanor disse. Mas a estrutura pode ser ampliada. Com o investimento adequado? Não. Harwick fechou os registros e os empurrou de volta. 3 vacas num buraco é curiosidade. Não é fazenda. Não muda nada. Ele se levantou. Mas admito que foi menos absurdo do que esperava. Era o máximo que Lord Edmund Harwick conseguia oferecer. Eleanor saiu do salão pela segunda vez sem o que havia buscado, mas desta vez sem a humilhação. Desta vez, Tanner a acompanhou até a porta, o que não havia feito antes, e na soleira disse em voz baixa, sem olhar diretamente para ela: "Os números são bons." Eram 3 palavras, mas de Robert Tanner, naquele momento, valiam mais do que um discurso. O verão daquele ano chegou de um jeito que os mais velhos de Ashford disseram nunca ter visto. Não foi só o calor, foi a seca que veio junto. Julho passou sem uma gota de chuva. Agosto começou da mesma forma. O rio Stour baixou até virar um fio lamacento. Os pastos de Kent ficaram amarelos, depois marrons, depois cinza. Aquela cor particular de terra morta que parece pedir desculpa por ter falhado. Os riachos que abasteciam os coxos das fazendas secaram. Fazendeiros carregavam água em barris de milhas de distância, e a água que chegava era quente e com gosto de lama. E as vacas começaram a cair. Na fazenda de Lord Harwick, a primeira foi uma holandesa de 6 anos, chamada por Tanner de Bessie, sua melhor produtora, animal que o capataz havia acompanhado desde bezerro. Tanner a encontrou deitada de lado no pasto, a respiração curta e irregular, a língua seca e rachada. Correu buscar água. Ficou ali ajoelhado na terra ressequida, derramando água na boca de um animal que já não conseguia engolir direito. E sentiu pela primeira vez, em 20 anos de campo, aquela sensação específica de impotência que nenhum homem de experiência quer admitir que conhece. Bessie morreu antes do anoitecer. Nas 2 semanas seguintes, o condado de Kent entrou em colapso silencioso. Não o tipo de colapso que vem com ruídos e anúncios. O tipo que se acumula uma morte por vez, uma fazenda por vez, um fazendeiro por vez, sentado na soleira de casa, olhando para o pasto vazio com olhos que ainda não processaram completamente o que estão vendo. Lord Harwick perdeu 23 vacas em 15 dias. Toninho, Tanner perdeu o sono, depois perdeu o peso, depois perdeu a voz de tanto gritar ordens que ninguém sabia como executar, porque não havia solução para o calor com os recursos que tinham. Fazendeiros menores de Ashford perderam proporções maiores ainda. Um homem chamado Geoffrey Cooper, que tinha apenas 16 vacas e delas dependia para alimentar os filhos, perdeu 11 em uma semana. Ele ficou de pé na frente do pasto com o chapéu na mão e não disse nada por um tempo muito longo. No castelo, o problema era político além de econômico. O mosteiro vizinho esperava a entrega regular de leite.
Canterbury esperava. E quando Lord Harwick foi obrigado a mandar mensageiro avisando que não haveria entrega aquela semana, o prior do mosteiro respondeu com uma carta que era educada apenas na forma. Era Robert Tanner quem estava na reunião de emergência que Harwick convocou. Fazendeiros, o padre, o alcaide da aldeia, todos ali no salão do castelo, tentando encontrar solução para um problema que não tinha solução dentro do que conheciam. Tanner ficou quieto por boa parte da reunião. Ouviu as propostas: mais água, mais sombra com estruturas provisórias de madeira, trazer gado de outras regiões. Ouviu e calculou mentalmente por quanto tempo cada proposta funcionaria. A resposta era sempre a mesma: não o suficiente. Então, ele abriu a boca. Tem um lugar onde não estão morrendo vacas. A sala parou. Fui passar pela terra da Eleanor Marsh ontem, Tanner disse, sem ornamentos. As vacas dela estão lá embaixo, na câmara. Estão bem? Mais do que bem. Estão produzindo. O nome de Eleanor caiu no salão de Lord Harwick como uma pedra num poço. O silêncio que veio depois tinha textura. Não, Harwick disse. A voz era firme, mas algo nela havia mudado. Estava firme da forma particular em que as coisas ficam firmes quando estão prestes a quebrar. Milord, Tanner disse, Bessie morreu anteontem. Era a melhor vaca que já trabalhei. E ela morreu porque fazia calor demais lá fora. Ele parou. As vacas da Eleanor Marsh não vão morrer, porque ela estava certa. A sala ficou tão quieta que dava para ouvir o vento seco do lado de fora. O filho mais novo de Harwick, um rapaz de 18 anos chamado William, que normalmente ficava calado nas reuniões dos adultos, levantou a cabeça. Pai, precisamos ir lá. Harwick não respondeu. Pai. William se levantou. Se não formos, perdemos o rebanho todo. E se perdermos o rebanho, perdemos Canterbury. E se perdermos Canterbury? Eu sei o que perdemos. Harwick cortou. Sua voz estava baixa agora. Aquela voz baixa, específica de homens que estão processando algo que vai contra tudo o que acreditaram. Eu sei perfeitamente. Silêncio. Lord Edmund Harwick ficou de pé. Foi até a janela do salão, que dava para o pasto de Kent sob o sol inclemente de agosto, e ficou olhando por um tempo que pareceu longo para todos os presentes. Então, virou para Tanner. Manda buscar a carroça. Lord Edmund Harwick nunca havia pedido desculpas a ninguém em sua vida. Não ao pai quando errava em jovem. Não aos servos quando os tratava com dureza desnecessária. Não à esposa morta, a quem havia prometido coisas que não cumpriu. O orgulho de homens como Harwick não era teimosia simples, era arquitetura. Era a estrutura sobre a qual toda a identidade havia sido construída tijolo por tijolo durante 50 anos. E tirar um tijolo na base significava arriscar a parede inteira. Então, quando a carroça parou na beira da terra de Eleanor Marsh e o senhor de Ashford desceu devagar, com Tanner ao lado e William atrás, Eleanor, que estava na entrada da rampa verificando os dutos de ventilação, ficou parada olhando para eles com a expressão de alguém que se preparou para muitas possibilidades, mas não necessariamente para esta. Ninguém falou por um momento. Era Harwick quem precisava falar primeiro, e todo mundo ali sabia disso. Era a ordem das coisas. Não a ordem que Eleanor acreditava justa, mas a ordem que existia e que precisava ser navegada com inteligência. Harwick tirou o chapéu. Era um gesto pequeno. Mas em linguagem de hierarquia medieval, um lorde tirando o chapéu diante de uma camponesa era um gesto que não tinha precedente simples. Tanner olhou para o chão. William olhou para o pai com uma expressão que continha surpresa e algo parecido com respeito. Eleanor Marsh, Harwick disse. A voz estava neutra. Nem o tom de comando habitual, nem a condescendência que havia usado antes. Era a voz de homem que escolheu cuidadosamente as únicas palavras que conseguia dizer. Eu estava errado. Eleanor não respondeu imediatamente. Deixou as palavras ficarem no ar por um momento. Não por crueldade, mas porque havia esperado tanto tempo por elas que precisava ter certeza de que eram reais. O senhor perdeu muitas vacas, ela disse afinal. 26 agora. Mais 2 caíram esta manhã.
Ele não se desculpou pela frieza do número. Era homem de terra, e terra ensina a falar de perda sem floreio. Suas vacas estão vivas. Estão. Eu vim. Ele parou. Recomeçou. Eu vim ver. E, se possível, trazer as que me restam. Eleanor olhou para ele por um momento longo. Ela poderia ter dito não. Teria todo o direito moral que existe. Mas quando olhou para William, 18 anos, sem a calcificação que o orgulho produz em homens mais velhos, com os olhos de quem ainda é capaz de aprender, e quando pensou nas vacas que estavam lá fora, morrendo de calor sem culpa nenhuma pela teimosia de seus donos, ela tomou sua decisão. Desçam, ela disse. Vou mostrar tudo. O que Harwick sentiu quando desceu pela rampa e entrou na câmara subterrânea de Eleanor Marsh foi algo que ele levaria para o túmulo sem encontrar as palavras certas para descrever. O frescor bateu no rosto como água. Depois, os olhos se adaptaram e ele viu as 3 vacas, tranquilas, lustrosas, ruminando com uma calma que seus animais lá fora haviam perdido semanas antes. O chão estava limpo. O ar estava limpo. As paredes de pedra e argila exalavam uma frieza constante, absoluta, que parecia impossível com o inferno que existia a 15 pés acima. Tanner ficou parado na entrada por um tempo. Olhava para tudo com os olhos de profissional, não de visitante, mas de alguém avaliando estrutura, funcionalidade, durabilidade. Olhou para os arcos de pedra no teto, para os dutos de ventilação, para o sistema de drenos no piso, para o coxo de água alimentado por um sistema simples de calha que trazia água da cisterna superficial. Como você sabia fazer os arcos assim? Ele perguntou. Romano chamado Columela, Eleanor disse. Escreveu há mais de 1000 anos. Os arcos romanos distribuem o peso de forma que nenhuma viga reta consegue. Tanner assentiu lentamente. Era o Nod de engenheiro reconhecendo boa engenharia. Não havia sentimento nenhum nele. Era puro reconhecimento técnico. E por isso mesmo era mais honesto do que qualquer elogio elaborado. William correu os dedos pela parede. É frio de verdade, como no inverno. É o mesmo no inverno, Eleanor disse. A temperatura aqui embaixo não muda. Não no verão, não no inverno. A terra é o isolante. E as vacas não adoecem sem sol? Harwick perguntou. Precisam de alimentação adequada. Feno de boa qualidade, suplementado com certas ervas que compensam o que o pasto traz. Minha mãe me ensinou quais. Eleanor foi até uma prateleira de madeira na parede onde havia feixes de ervas secas amarradas com barbante. Alecrim, losna, botões de camomila. Não é simples, exige atenção, mas funciona. Harwick ficou olhando para as vacas por um tempo. Quantas você comporta aqui? Como está a 8, com uma ampliação que já planejei, 25. Eu tenho 154 ainda vivas. Eu sei que não posso salvar todas, milord. Eleanor o olhou diretamente. Mas posso salvar as melhores, as matrizes, as que vão reconstruir o rebanho quando o verão passar. Silêncio. Qual é o preço? Harwick perguntou. Eleanor respondeu sem hesitar. Havia pensado nisto. 2 coisas. Primeira, quando isso acabar, o senhor usa sua posição para defender, diante de todos os lordes do condado, que este método funciona, com seu nome, com sua palavra. Não como favor a mim, como verdade que o senhor testemunhou. Harwick assentiu lentamente. Segunda coisa. Fala. O senhor financia a ampliação, pedra, madeira, mão de obra. Em troca, fica com metade da capacidade adicional para seu próprio rebanho. A outra metade fica disponível para os fazendeiros menores de Ashford, que não têm recursos para construir. Harwick franziu a testa. Você está me pedindo para financiar uma estrutura que vai beneficiar meus competidores? Estou pedindo que o senhor entenda que quando metade de Ashford vai à falência, a outra metade também perde. Canterbury não compra de um condado morto. O mosteiro não abençoa um povo faminto. Eleanor manteve o olhar firme. Estou pedindo que o senhor pense no condado, não só na sua fazenda. Foi o momento mais longo daquela tarde. Lord Edmund Harwick olhou para Eleanor Marsh com uma expressão que ela classificou depois, pensando bem, como o rosto de homem que está vendo o mundo ser maior do que achava. Não é confortável, não é agradável,
Mas tem uma espécie de grandeza trágica, que nas pessoas certas abre algo em vez de fechar. Ele estendeu a mão. Você tem minha palavra. Naquela tarde, Harwick trouxe 42 vacas, as melhores matrizes do rebanho, selecionadas por Tanner com o olho clínico de quem conhece cada animal pelo nome. Eleanor, Agnes, Thomas, Will e Hugh trabalharam até a meia-noite acomodando os animais, ampliando as baias provisórias, reforçando a ventilação com dutos adicionais, que Thomas improvisou com argila crua que secou durante a noite com o calor de velas estrategicamente posicionadas. Era engenharia improvisada, urgente, imperfeita. Mas funcionava. A notícia se espalhou por Ashford antes do amanhecer, porque esse tipo de notícia sempre se espalha antes do amanhecer. Geoffrey Cooper, o homem que havia ficado parado diante do pasto vazio com o chapéu na mão, apareceu às primeiras luzes com as 5 vacas que lhe restavam. Ouvi que a Eleanor Marsh está abrigando gado, disse ele. Trouxe o que me sobrou, por favor. Eleanor abrigou. Depois veio a viúva de um arrendatário com 2 vacas, que eram a única renda que lhe restava. Eleanor abrigou. Depois um jovem fazendeiro de 16 anos que havia herdado a terra do pai morto na última pneumonia e estava tentando mantê-la sozinho. Eleanor abrigou. Em uma semana, a câmara subterrânea de Eleanor Marsh abrigava 63 vacas. Ela dormia 3 horas por noite. Comia o que Agnes lembrava de trazer. Seus registros de couro estavam cobertos de números, observações, ajustes. Ela havia se transformado, sem que houvesse uma cerimônia ou anúncio, no centro nervoso da sobrevivência pecuária de todo o condado de Kent. O calor durou mais 20 dias. Quando a chuva finalmente chegou, numa noite de setembro que começou com um trovão único e distante e terminou com a chuva mais generosa que Ashford havia sentido em anos, a cidade inteira saiu para a rua. Velhos que não saíam de casa há semanas ficaram de pé na chuva com os braços abertos. Crianças corriam nos charcos que se formavam na rua de terra. Homens que não choravam na frente de ninguém choraram. E no sítio de Eleanor Marsh, as vacas começaram a subir a rampa espontaneamente, sentindo a mudança no ar que descia pelos dutos. Elas saíram para o pasto renovado sob a chuva e ficaram paradas, farejando a terra molhada com aquela expressão particular de animais que reconhecem algo essencial. Quando o levantamento dos danos foi feito, o condado de Kent havia perdido no total mais de 280 vacas. 3 famílias de arrendatários tinham perdido o suficiente para estar à beira da ruína. Mas as 63 vacas que Eleanor havia abrigado estavam todas vivas, todas saudáveis e produzindo. Lord Harwick convocou uma assembleia. Não na taverna, não no salão do castelo, no pátio aberto, onde todos pudessem ver e ouvir. Fazendeiros, arrendatários, servos, o padre Augustine, o alcaide. E no centro, convidada por Harwick pessoalmente, Eleanor Marsh. Harwick falou de pé, sem papéis, sem ornamentos. Há 2 anos, uma mulher desta aldeia veio ao meu salão e me disse que o futuro do nosso gado dependia de pensarmos diferente. Eu ri dela. Chamei o que ela sabia de perigoso. Deixei que outros também rissem. Ele fez uma pausa. Este verão matou 280 vacas em Kent. As 63 que Eleanor Marsh abrigou na câmara que ela construiu com as próprias mãos, com seu próprio dinheiro, contra a vontade de todos nós, essas não morreram. Estão vivas, estão bem, e é graças a elas que algumas das nossas famílias têm ainda de onde recomeçar. A multidão estava em silêncio absoluto. Eu errei, Harwick disse. Errei por orgulho. Errei porque era mais fácil chamar alguém de louco do que admitir que essa pessoa enxergava mais longe do que eu. Ele virou para Eleanor. E agora peço que ela fale. Eleanor ficou de pé diante daquela multidão. As mesmas pessoas que haviam gritado apelidos, que haviam desviado o olhar no mercado, que haviam rezado para que ela falhasse porque o sucesso dela implicava a falha deles. Ela os olhou, não com triunfo, não com amargura, com algo mais simples e mais difícil do que as duas coisas, com paciência. Não vim aqui dizer que avisei, Eleanor começou. Porque isso não reconstrói nenhuma vaca, não alimenta nenhuma criança, não conserta nada do que o verão quebrou. O que passou, passou.
Ela olhou para Geoffrey Cooper, que estava na primeira fila com os olhos vermelhos. Mas o que vem pela frente ainda podemos mudar. Não é só a câmara subterrânea. Existem outras formas, cisternas mais profundas que guardam água fria, pastos com arborização planejada para criar sombra sem sufocar a erva, seleção de animais que tolerem melhor o calor. O conhecimento existe. Estava nos livros do meu pai, estava nos manuscritos que ele morreu acreditando que valiam ser preservados, e eu passei a vida acreditando nisso também, mesmo quando ninguém mais acreditava em mim. Ela olhou para o padre Augustine. Não é contra Deus. Os romanos eram pagãos e construíam maravilhas. Deus nos deu inteligência para usá-la, não para guardá-la por medo do que os outros vão pensar. Augustine ficou quieto. Era o tipo de silêncio que em outras circunstâncias poderia ser perigoso. Mas Harwick estava ao lado de Eleanor, e o peso político daquele homem era suficiente para calar muitos tipos de perigo. Robert Tanner se levantou da multidão. Era a última coisa que Eleanor esperava. Eu quero aprender, Tanner disse. Não para Eleanor, para todo mundo, para que ficasse registrado. Quero entender como se constrói. Quero saber o que os manuscritos dizem. Passei 20 anos achando que experiência era suficiente. Esse verão me ensinou que experiência sem conhecimento novo é só hábito. Ele olhou para Eleanor. Me ensina. E então Geoffrey Cooper se levantou. Eu também. E a viúva do arrendatário. E o William Harwick. E um por um, quase todos os fazendeiros presentes no pátio. Eleanor sentiu os olhos arderem. Não piscou. Esperou passar. Juntos então, ela disse. Nos meses seguintes, Eleanor se tornou algo que não tinha nome preciso naquela época e naquele lugar. Não era um mestre de ofício. Esses eram homens. Não era uma dama. Não tinha título. Não era uma freira. Não tinha votos. Era simplesmente a pessoa que sabia, e para quem as pessoas iam quando precisavam saber. Com o financiamento de Harwick, construíram mais 3 câmaras. Tanner supervisionou a construção usando os planos de Eleanor e a experiência de Thomas. E nas semanas de trabalho conjunto, os dois desenvolveram uma espécie de respeito mútuo silencioso que não precisava de palavras para existir. Agnes aprendeu a ler. Eleanor a ensinou durante as noites, usando como texto os próprios registros de couro da Câmara, de forma que Agnes aprendia as letras e a pecuária ao mesmo tempo. 6 meses depois, Agnes estava ensinando a filha de Geoffrey Cooper. A filha tinha 11 anos e aprendia rápido. William Harwick foi até Canterbury e falou com o mercador que comprava o leite. Voltou com um contrato de fornecimento preferencial para o condado de Ashford, condicionado à manutenção da qualidade que havia sido demonstrada durante o verão. Era mais dinheiro do que o condado havia visto em anos. E uma parte, por acordo firmado com o pai, ia para um fundo que Eleanor administrava para ajudar os fazendeiros menores a construírem suas próprias estruturas. O padre Augustine nunca se desculpou, mas parou de pregar sobre os perigos da inteligência feminina. Em algum momento, ninguém soube dizer exatamente quando, seus sermões sobre a ordem natural das coisas ficaram mais curtos e mais vagos. Era o máximo que se podia esperar de um homem como ele, e Eleanor decidiu que era suficiente. Numa tarde de outubro, quando o ar de Kent havia voltado àquela temperatura dourada e perfeita, que torna o condado irresistível no outono, Eleanor estava sentada na entrada da rampa com Mildred, a velha parteira que havia sido uma das poucas a nunca rir dela. No que você está pensando? Mildred perguntou. Eleanor estava olhando para os campos. O capim havia voltado, verde e denso depois das chuvas de setembro. As vacas pastavam lá fora sem pressa. Lá embaixo, na câmara, as matrizes que haviam sobrevivido ao verão descansavam na temperatura constante que Eleanor havia construído com as mãos, com os manuscritos do pai, com a teimosia que todo mundo havia chamado de defeito. Em como seria diferente se tivessem me ouvido logo, Eleanor disse. Mas não ouviram, Mildred respondeu. E olha onde você chegou. Se tivessem ouvido fácil, você seria só mais uma que deu um conselho certo. Agora, você é outra coisa. O quê? A velha parteira olhou para ela com os olhos de quem viu nascer gente suficiente para saber distinguir o que dura do que passa. Você é prova.
E prova é diferente de argumento. Argumento, qualquer um ignora. Prova. Mildred apontou para as câmaras, para os fazendeiros que agora passavam regularmente pelo sítio, para William Harwick, que estava ao fundo conversando com Thomas sobre a quarta câmara. Prova fica, mesmo quando a pessoa que a construiu já não estiver mais aqui. Eleanor ficou quieta por um momento. Já estou pensando na próxima, ela disse. A próxima o quê? Sistema de aqueduto subterrâneo para distribuição de água fria nos pastos durante o verão. Os romanos faziam, Columella descreve, com adaptação para o tipo de solo de Kent, Mildred riu, um riso alto, genuíno, que assustou um pardal que estava pousado numa pedra próxima. Você não para, né? Parar para quê? Eleanor olhou para o horizonte de Kent, as colinas suaves e verdes que ela havia olhado a vida inteira, sem nunca planejar sair. Tem tanta coisa ainda para construir. E ali, naquela tarde de outono dourado, com as mãos ainda calejadas da argila da câmara e os olhos já planejando o que viria depois, Eleanor Marsh entendeu uma verdade que nenhum manuscrito, nem romano, nem árabe, nem grego, havia conseguido expressar completamente. Ser excluída por pensar diferente dói. Mas construir algo que sobrevive ao verão que matou todo o resto, algo que protege os animais, alimenta as famílias, muda o modo como uma comunidade inteira entende o que é possível, isso não tem preço em nenhuma moeda que o século XVIII conhecia. Porque no final, não importa quantas vezes te chamem de louca, de presunçosa, de perigosa. Se você tem a coragem de cavar fundo, literal e metaforicamente, de apostar tudo numa ideia que só você enxerga com clareza e de não parar mesmo quando o mundo inteiro decide que seu lugar é outro, você não é louca. Você é a única pessoa naquela sala que entendeu a pergunta certa. E entender a pergunta certa, antes de todo mundo, é sempre, sempre, o começo de tudo que importa.